Porque nos anos 90 era o fim do muro, era a queda do muro, o fim da União Soviética, o consenso de Washington pela o FMI entrando e o Banco Mundial com grande quantidade de dinheiro, uma onda, né? Os Estados Unidos, os novos democratas, e na Inglaterra, o New Labour, né? Todo mundo nessa direção. Então, não era surpreendente que o Menem fosse o peronismo neoliberal, o peronismo mais moderno, né? Ou seja lá qual foi a abobrinha que eles vendiam. Então, mas agora a gente vai vir se voltar, entendeu? Volta num contexto global muito mais complicado, que parece mais com os anos 70 do que com os anos 90. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre as transformações políticas recentes da América Latina. Também sobre as não tão recentes, né? Uma região que se transforma politicamente há muito tempo, né? Com várias idas e vindas, várias mudanças interessantes. E vamos ter uma conversa hoje aqui muito interessante com dois grandes conhecedores do tema, tanto dos aspectos políticos quanto dos aspectos econômicos e relações internacionais da América Latina. São dois gigantes aqui nesse assunto. São os professores Matias Vernengo e Eduardo Crespo. Uma honra, uma alegria enorme para a gente recebê-los aqui no nosso podcast. O Matias está lá nos Estados Unidos, em Bucknell, se não me falha a memória. O professor Eduardo Crespo está no Rio de Janeiro. Então a gente está aqui com os latino-americanos em posições espalhadas por aí, né? Então realmente uma grande honra, uma grande alegria. Antes da gente começar a conversa, eu vou passar a palavra primeiro para o Matias falar um pouquinho dele, da trajetória, e depois para o professor Eduardo também, 2-3 minutinhos só, nos contar um pouco da sua trajetória e principalmente do que você anda aprontando mais recentemente, que a gente quer saber quais são as novidades de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos. Matias. Opa, não, o prazer é meu, obrigado, Paulo, um prazer estar no Missão de Desenvolvimento, mais ainda com o Eduardo, que é um velho amigo, para falar da América Latina. Eu sou, como o Eduardo, tenho uma relação complicada com o Brasil e a Argentina. Eu fui para o Brasil em 75, um ano antes do golpe, a família foi para o Brasil, cresci no Brasil, São Paulo, depois no Rio. E sou formado pela FRJ, aí onde minha alma mater, onde o Edu está, e estou aqui nos Estados Unidos há um tempo. Minha pesquisa é fundamentalmente sobre macroeconomia, a economia política, se vocês quiserem, do desenvolvimento, e história do pensamento econômico. Eu tenho feito mais história do pensamento econômico recentemente, né? Eu tenho brincado um pouco com um texto aí que está saindo sobre a Conceição, que está agora bombando a Conceição, né, os vídeos dela da época lá dos anos 90, quando eu era aluno na FRJ, mas os vídeos dela são todos da Unicamp. E eu tenho feito coisas sobre, no geral, se a gente fosse falar das coisas que são mais relevantes para o que a gente vai falar, as questões das dificuldades que a gente tem tido nos últimos 30 anos, quem sabe, desde que a gente deu uma virada pós consenso de Washington na direção do neoliberalismo para retomar a via do desenvolvimento na região, que tinha sido interrompida nos anos 80 e que a gente efetivamente nunca retomou. Os problemas associados a isso, obviamente, o papel da esquerda na América Latina é muito prominente nisso tudo. Eu tenho feito trabalhos agora, vários que estão por sair por aí, questões de, por exemplo, que para o Paulo deve ser interessante, questões sobre o tipo do câmbio. Tinha um grupo aí do Bresser e do Nelson Marconi trabalhando sobre isso. A gente acabou de escrever um artiguinho com o Alejandro Fiorito. Que legal, esse eu não conheço, esse é novo. Tá para sair, acho que vai sair na Revista Brasileira de Economia, não sei se, mas essa discussão sobre essas coisas, um pouco uma discussão sobre se adapta à Argentina ou não, o caso do tipo do câmbio. A gente é meio crítico sobre a possibilidade do câmbio. Só para uma tecla SAP, Matias, quando você fala tipo do câmbio, na verdade em português é o nível do câmbio, né? Se ele está valorizado ou desvalorizado. Isso. Mas isso aí é tradução literal. Eu vejo o Crespo e já eu sempre digo, né? A velha piada, eu sou que nem o português que foi para a Inglaterra e não aprendeu o inglês e esqueceu o português. Então, que língua eu falo? Todas e nenhuma. Eu misturo elas todas de uma forma peculiar. Mas acho que isso aí dá uma ideia do que eu faço e o que eu tenho feito. Fantástico. Eduardo, conta pra gente um pouco como você foi parar aí no Rio de Janeiro.
Bom, primeiro, Paulo, muito obrigado por me convidar ao programa. Bom, eu vim ao Rio de Janeiro no ano 2005. Na verdade, eu estava fazendo, assim como professor visitante, fellowship lá em Roma, e conhecia o professor Franklin Serrano, e ele me falou que tinha grupo de economistas que trabalhavam temas próximos do que ele se trabalhavam lá em Itália e tal. Bom, fiquei empolgado e acabei fazendo doutorado, mestrado e doutorado, na verdade, na UFRJ. Eu tinha feito graduação em economia e também em ciência política lá na UBA, na Universidade de Buenos Aires, né? Então foi meio isso. A história na verdade, a história de Matias mais parecida à história de meu filho. Esse Matias chegou com quanto? 5 anos, 6 anos, Matias? 6, né? Meu filho maior chegou com 4, 3 e pouco, 4, e o menor nasceu na Argentina, mas na verdade até poucos meses atrás sempre esteve aqui. Agora estão em Buenos Aires, novamente estão em Buenos Aires. Assim que estou meio indo e vindo de Buenos Aires para aqui. E você tem trabalhado no que agora, mais recentemente? Mais recentemente, teoria do Estado, preocupação por América Latina, o tema do desenvolvimento, mas sempre, digamos, vamos dizer, ultimamente, mais preocupado por que falta nesse Estado da América Latina, que é o que tem, que não consegue virar o jogo, né? Então, mais que os problemas macroeconômicos e tal, estou me focando nos últimos tempos para o tema de teoria do Estado. Boa. Fantástico. Vamos lá, antes da gente entrar aqui propriamente no nosso tema, deixa eu só fazer uma propaganda aqui dos nossos outros episódios do podcast, para quem quiser assistir. A gente tem todos os episódios lá abertos no Instagram, vocês acham, no Missão Desenvolvimento, no canal do YouTube também do Missão Desenvolvimento, no meu canal do YouTube. Lembrar que esse podcast é uma realização da AFBNDES, que é a Associação dos Funcionários do BNDES, e a gente já completou, acho que se não me falha a memória, uns 50 podcasts, então tem muita coisa legal, discussão sobre a América Latina, sobre desenvolvimento, sobre inovações tecnológicas, catching up, enfim, esse papo que a gente adora, a gente está discutindo praticamente todo dia, né? Vamos começar pelo começo. Eu vou já colocar uma pergunta aqui para o Matias e também para o Eduardo, que assim, é um tema muito vasto, né, quando a gente fala das mudanças, transformações políticas da América Latina, mas acho que a gente teve duas transformações recentes que podem nos ajudar aqui como um pontapé inicial, né, já que estamos no continente do futebol, para começar a pensar isso, né, que foram as duas viradas de mudança de governo do Chile, a mais recente, né, e da Argentina um pouquinho antes. Acho que foram duas viradas importantes, né, de volta de partidos mais progressistas para o poder, de mudanças em relação à agenda econômica de novo, né, especialmente na Argentina com o fim do Macri, da era Macri, né? Então, talvez começando por aí, Matias, ver qual é a primeira leitura que você faz dessas duas viradas. Depois, no final do programa, se Deus quiser, a gente vai fazer a previsão cravada, certeira, se isso vai acontecer no Brasil também. Mas vamos deixar para o final da discussão, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, e queria ouvir do Eduardo também, como é que vocês estão enxergando essas mudanças recentes, né? Bom, elas vêm assim, é uma dessas discussões que eu acho importante nos últimos 13 anos já, né? 13, 14 anos, a gente está falando, pelo menos globalmente, não só na América Latina, do suposto fim do neoliberalismo, né? E tem essa noção de que o neoliberalismo está em crise, até de que o capitalismo está em crise, né? De que é o fim do capitalismo, que vem algo aí novo, etc. Essas coisas ficaram na moda. Gente importante, estou dizendo, tem o Immanuel Wallerstein, né? Pensadores importantes que acham que o capitalismo está acabando, tal, etc. Essas discussões têm sido parte. E isso eu acho que na América Latina fica claro porque é uma ideia que não é muito sólida. Exatamente no Chile e na Argentina você tem, nos dois casos que você citou, o retorno na Argentina pesado, a terceira na Argentina, eles chamam da terceira, né, tentativa neoliberal, a primeira tendo sido o governo militar de 76 a 83, com Martini Josa, o Cavalo, etc. Depois, obviamente, a do Menem, a versão peronismo neoliberal, com o Cavalo, o Sturzenegger, depois ele vem, né, já com a continuidade ali no De la Rua, na verdade.
né, em termos das políticas. E o último, com o Macri, onde o Sturzenegger estava lá. Só digo esses 3 nomes para dizer que é uma continuidade dos economistas, né? É uma continuidade dos economistas que fizeram parte desses grupos. Não esquecer a responsabilidade deles nisso tudo. Então, no caso argentino, e o Macri e a possibilidade de um governo de direita não pode ser descartado no futuro. Então, eu digo, a ideia, não sei se o Macri propriamente, mas governos de direita ligados aos mesmos grupos que o Macri, trouxe para o governo. Então, nesse sentido, acho que o neoliberalismo está bem e continua bem. E isso, em parte, é o que explica essas viradas, eu acho. Assim, O neoliberalismo vai bem na América Latina. O neoliberalismo continua disfarçado, continuou no Chile com Bachelet, continuou no Chile obviamente, com Pinheira, entendeu? Então, o problema é que o neoliberalismo é muito resistente, ele tem elementos que continuaram, inclusive, durante o governo do PT. Sim, os governos do PT quebraram com muitas coisas, mas há elementos que continuaram dentro da estrutura do PT, ou seja, a persistência de certo tipo de política e certo tipo de visão na América Latina é forte, globalmente é forte. Eu sempre digo, a gente nem precisa ir para acordo com o FMI, que no caso argentino, imagina, a gente vai discutir, porque a gente carrega o FMI dentro da gente, entendeu? A gente faz política, o pequeno FMI que todo economista latino-americano que vai para o governo leva dentro de si, entendeu? É uma coisa que é parte da... Então, eu acho que, em parte, assim, a coisa na rua, né, que no Chile foi muito importante, tem a ver com isso, com o fato de que houve claramente o fracasso das políticas neoliberais e elas são persistentes, e persistem mesmo em governos de esquerda, e não dá para descartar que no próprio governo do Alberto Fernandes e no governo do Boric, que mal começou, há elementos que são bastante convencionais, entendeu? Isso tudo faz parte. Então, desse ponto de vista, isso explica para mim parte da virada. No Brasil mesmo, há que lembrar, a vitória da Dilma. A Dilma ganhou, né? Foi apertada, né? Foi mais ou menos um ano antes da vitória do Macri na Argentina. E no Brasil veio pela via do que eu acho foi um golpe, né? A virada para a direita. Um golpe parlamentar mediático, não um golpe militar. Mas... Então, isso tudo fala de uma estrutura que é frágil e complicada. Aí o que complica ainda mais, no caso argentino em particular, é que a Argentina entrou quebrada, já vinha de uma recessão prolongada, e entrou quebrada num governo de coalizão, quase diria, né, peronista, mas com elementos que sim, mais à esquerda, com elementos mais moderados, que era necessário para ganhar a eleição, e isso tudo, com a pandemia, ficou muito mais difícil. Então, no caso argentino, a renegociação da dívida, o acordo com a FMI, tudo essencial para poder ir sobrevivendo num contexto internacional muito duro. Esse é o contexto também que o Chile vai entrar, entendeu? Agora, abrem-se aqui novas coisas. O quê? O fato de que, embora eu acho que a pandemia não acabou em termos do abre e fecha, a gente não sabe, a China acabou de fechar Xangai completamente, etc. Isso vai ter efeito sobre a cadeia produtiva, a gente tem agora a guerra na Ucrânia e na Rússia, que deu o preço das commodities, isso tem efeitos, né, complicados e complexos para a região. A Argentina, por exemplo, bom, o preço da soja subiu, mas também subiu o preço da energia, e o preço da energia argentina é importadora, então entendeu? Qual é o balanço dessas coisas é complicado, do ponto de vista do que vai acontecer. Então, é uma situação politicamente complicada, é uma situação economicamente muito complicada e um contexto que não é fácil dizer quais são as possibilidades desses governos. Só para jogar uma última coisa, deixar o Eduardo falar, veja o caso do Peru, que é um país não tipicamente que faz virada para a esquerda. O Peru não teve nenhuma das viradas, né, rosas da América Latina. O Pedro Castillo ganhou e é um dos governos mais impopulares da região, com problemas graves que ele já tem, entendeu? Da rotatividade dos ministros, que estão tentando fazer um impeachment, entendeu? Já em curso, ou seja, é uma situação muito complicada. Então, que tem as questões específicas do Peru e da sua ingovernabilidade, mas essas questões todas não são alheias ao que acontece na América Latina, e se a gente for falar mais adiante sobre o Brasil, também não fica claro o que um governo possível de esquerda fosse enfrentar. Então, essas coisas todas acho que estão ainda né, na mesa. Agora, e fica difícil ver Uma coisa curiosa que, e até já queria passar para o Eduardo, é que a situação econômica do Chile
era bem melhor do que da Argentina, né? Se a gente pensar em termos de inflação, estabilidade, crescimento. O que pegou mesmo foi a coisa de saúde, educação, de toda aquela parte dos direitos sociais, né? Eduardo, dá para a gente o seu pontapé inicial aqui da sua visão dessas mudanças de placas tectônicas aí, se é que elas estão de fato mudando? Tá falando para mim? Ah, tá. Eduardo, agora pro Eduardo. Tá bom. Bom, eu acho sim, concordo com tudo que falou Matias, mas também concordo com o que você falou aí, isto é, eu acho que principalmente os países menores, em tamanho de população e tal, nessa onda neoliberal dos últimos 30, 40 anos, se deram um pouco melhor que os maiores. Eu acho assim, é uma constatação. Né? Você pega Chile, Perú, em termos econômicos, né? Chile, Perú, até mais recentemente Paraguai, Uruguai, etc., tiveram uma performance bastante melhor que Argentina, Brasil, México, por exemplo. Dirían quase todos os indicadores. No caso Chile, bom, teríamos que ver quais são os elementos que levaram a essa virada. Eu acho que, como você falou, está o tema de educação, o tema de saúde, o tema de distribuição de renda. A perspectiva do chileno é está uma economia relativamente estável, a economia cresce, o maior PIB per capita da América Latina, mas eu estou igual que 30 anos atrás. Né? Então, quando você fala com um chileno, um pouco é essa perspectiva. Agora, quando você vai para a Argentina, a situação é muito mais caótica, passou por períodos assim, de forte crescimento, até agora. Se você pegar nos últimos meses, é uma recuperação impressionante, mas ao mesmo tempo com quedas enormes. Não consegue estabilizar minimamente uma trajetória. E o neoliberalismo, quando ele consegue o poder político, ele não consegue consolidar uma ordem econômica minimamente estável. Então, Macri chega com uma inflação de 25% anual, acaba com 50%, mais de 50% anual, a dívida externa dá um salto gigantesco, vai praticamente para calote, acaba negociando com o FMI, é basicamente uma situação catastrófica com um país que acaba com um PIB per capita menor que 2010. Mais ou menos, a situação do Brasil é semelhante nisso, só que o Brasil não tem a instabilidade cambiária e a instabilidade de preços que tem a Argentina. Tem um nível de inflação altíssimo e ninguém consegue dar conta disso. E o governo, não sei chamá-lo de esquerda, um governo mais assim, de centro, de Alberto Fernández, tampouco está conseguindo dar conta disso, mesmo que, bom, obviamente passou por uma pandemia, passou por agora pela guerra. A elevação dos preços internacionais para a Argentina é uma situação muito complicada, porque já pega um país com 50% de inflação, você está dando aí um choque inflacionário brutal, né? Muito alto, sim, e salários que estão por baixo de 2011, por exemplo. Né? Os salários estão bem abaixo de 2011. Agora, isso numa economia que está bombando por outros lados. A economia, neste momento, é uma recuperação muito forte, recuperação do investimento, então é muita instabilidade. Então, eu diria, no caso assim, que eu consigo ver, a Argentina é um país de muita instabilidade. Eu acho que hoje a maior preocupação é a instabilidade. E o que pode acontecer com o tema virada? Eu acho que o grande risco de uma virada para a direita, novamente para o neoliberal na Argentina, é não só que voltam as políticas de sempre, eu acho que a Argentina pode ir, ou está muito próximo de conseguir um consenso assim, neoliberal por uma dolarização. Então, de isso novo. seria... Eu acho, sim. Se você começa a acompanhar assim, as posições de economistas, tem muita gente que já está falando disso. E eu acho que a população está muito cansada de tanta inflação, tanto tempo assim. No início, poderia ser como a convertibilidade, que dá no início algum fôlego, você consegue crescer 2, 3 anos, e aí com um governo que estabelece uma dolarização, mesmo que faça qualquer outra coisa e estabiliza, reelege, consegue reeleger. O grande risco que tem a Argentina hoje, se esta experiência de Alberto Fernández não dá certo, é que dê uma virada assim dolarizadora
pesada, né? E eu acho que isso é muito difícil de reverter. Já foi muito difícil o tema de conversibilidade, uma dolarização aberta como Equador, por exemplo, seria um problema muito grave. E no caso de Chile, eu não conheço tantos detalhes, mas eu concordo com o Matias que tem muito elemento neoliberal, até as posições internacionais com relação à guerra, então você vê que não é tão grande o afastamento com relação à trajetória de Chile nos últimos anos. Eu acho que há uma maior preocupação por temas como distribuição de renda, direitos de minorias. Aí há outro problema também da esquerda na América Latina, que tem pegado a agenda de países desenvolvidos, e, por exemplo, no caso da Argentina é muito claro, e no Chile também, de uma esquerda que pega uma agenda ambientalista radical e se opõe a qualquer projeto produtivo que apareça no território. No caso de Chile, tem gente falando que Chile tem que renunciar à mineração, por exemplo. Imagina Chile sem mineração, é incompreensível. E na Argentina tem províncias onde tem proibida a mineração. Isso foi... Então, há uma esquerda também que não tem um projeto muito claro, não é desenvolvimentista, infelizmente. Sem indústria e sem mineração. Sem mineração, só serviços. E que esquerda? E qual é a esquerda que você pode ter? Ou vamos dizer, qual é o governo progressista, sei lá, que você pode ter sem indústria, sem mineração? Então, há muita confusão também do lado da esquerda, não é simplesmente um neoliberalismo, né? Pelo menos agora, essa é a minha... Se a gente mergulhar mais, vamos pegar o caso argentino aqui, que é caro para a gente. Qual é a avaliação que você faz hoje, Matias, em termos, assim, uma pergunta dificílima, que eu estou até te pedindo para você se despir um pouco, do seu amor pela Argentina, mas qual é a avaliação que você faz em termos desse governo, do que ele conseguiu avançar e do que a gente tem pela frente, assim, né? Existe mesmo uma chance de uma virada de novo? Eu não tinha me ligado nisso que o Eduardo falou, de uma volta de uma agenda anos 90, de conversibilidade, de um saudosismo do Menem Cavalo, assim, não imaginava que essa coisa tivesse aí no ar com tanta força, né? Qual a leitura que você está fazendo? Sim, é complicado. Eu tinha dito que eu achava que uma virada à direita, que o neoliberalismo não está morto. Ao ponto de achar que ia voltar algo tão forte como a dolarização é preocupante. Eu realmente, como eu não estou aí, não acompanho com o Eduardo, eu não tenho visto declarações do tipo. Isso aí nunca morre, né? O neoliberalismo é uma espécie de, né? É o John Quigley, né? Que tinha coisa sobre os zombinomics ou alguma coisa do tipo, né? As ideias ruins que não morrem na economia, que ficam, né? Como zombies voltando. E isso é verdade. Você tem vários que escrevem sobre essa coisa da dolarização, é interminável, mas o fato de realmente pensar para um país como a Argentina é catastrófico. Assim, é difícil dizer, eu conheço muita gente que está no governo, eu tenho simpatia, eu voto na Argentina, então eu votei pelo Alberto Fernandes, como eu digo, eu sempre voto num vice-presidente, né? Eu votei no Chacho Álvares, quando foi o De La Rua, votei agora pela Cristina. Num certo sentido, eu acho que ele fez em muitas coisas que era possível, que era factível. Acho que eles têm uma preocupação com, por exemplo, as exportações, uma preocupação produtiva. O Matias Kufas, que é o ministro do Planejamento, ele tem bem tido... industrialista, né? Isso. Ou seja, acho que essa preocupação está no governo e é positivo. E, sim, agora, o problema é que as limitações são muito grandes. E eu diria, do ponto de vista macroeconômico, se eu vou me ater aqui para tentar deixar o Eduardo falar mais da política, que ele sabe muito mais do que eu, e me ater à macroeconomia, onde eu pelo menos sei tanto quanto ele sabe. Que é a questão da inflação que ele falou, que eu acho, assim, na casa da Argentina é muito problemático, que eles não conseguem segurar, e não é só esse governo, ou seja, o Sturzenegger, que foi o presidente do Banco Central que perdeu o controle da inflação durante o MAC, e que veio a crise, que obrigou a gente a ir ao FMI, etc., ele tinha dito que parar a inflação era muito fácil. E era uma questão de emissão monetária. E ele falou umas coisas assim, muito triviais sim, de um monetarismo atávico, entendeu? Que é difícil de entender por que o monetarismo sobrevive tão fortemente. Engraçado, porque ele tinha umas coisas um pouco mais arejadas, né? Parece que ele meio que... É uma dessas coisas. Na Argentina, isso aí é muito é atávico mesmo. Na Argentina, os economistas podem ser treinados em Harvard, ser amigo do Larry Summers, mas aí eles terminam sendo Chicago Boys quando eles vêm para a Argentina. É uma coisa assim peculiar no caso argentino.
Então, o Sturzenegger não é Chicago Boy, mas ele é um Chicago Boy quando ele faz política econômica. E ele falou, inclusive, que não tem problema de, por exemplo, subir preço de tarifa, porque sobe o preço da tarifa, mas baixa por equilíbrio geral o preço de alguma outra coisa. Assim, coisas que são primárias e difíceis de levar a sério, inclusive. Você fica assim meio preocupado com... Ele tá tendo um aneurisma, tá tendo algum problema grave mental e tá dizendo essas besteiras, pobre homem. Mas essas coisas vêm da ideia, supostamente, da emissão. Eu acho que tem um elemento político, que eles queriam que a inflação subisse mesmo durante um tempo para reduzir salários, né? Ou seja, comer o salário no processo da... Mas isso é outra história. O problema é que a gente tem um câmbio, assim, na Argentina, que a gente... E isso vale para os governos dos Kirchner. E não tem reservas também, né, Matias? A gente não tem reservas, a gente não acumulou reservas. E aí eu vou dizer uma coisa que é diferente do Brasil, né? O Brasil acumulou reservas. Isso faz uma diferença enorme. Os dois países da América Latina que não acumularam reservas são a Venezuela e a Argentina. E a gente paga o preço macroeconômico por isso. E está pagando nesse momento. A gente não acumulou reservas, tem um problema externo que é gravíssimo. Daí a preocupação do Eduardo com, acho, as exportações e o que a esquerda mais radical, que é contra que a Argentina explore mais, sei lá, o lítio, o gás natural, etc., que é uma loucura. Por quê? Porque a gente precisa desses dólares para poder fazer pagamentos mínimos e para ter e acumular um pouco de reservas. Inclusive, as reservas para acumular precisavam taxa de juros mais elevada para atrair fluxo de capital, entendeu? Etc. E essas coisas não têm sido feitas, e não têm sido feitas mais de agora, é dos governos de esquerda, inclusive. Então, esse que é um problema da esquerda, que a gente não fez coisas que permitissem minimamente, num ambiente onde todo mundo, na periferia global, acumulou reservas em grandes quantidades, a gente não fez. Isso é um erro, uma barberagem macroeconômica que a gente carrega. E isso acho que faz muito plausível o que o Eduardo está dizendo. Ou seja, há que lembrar, né, o Polanyi, que tem o Karl Polanyi, que escreveu A Grande Transformação, que é um autor que é muito relevante e ao mesmo tempo tem problemas graves, eu acho. Mas uma das coisas importantes dele que ele diz, ele não chamava de neoliberalismo, mas essa ideia do capitalismo selvagem, né, de livre mercado, levou, não como todos pensavam, ao perigo do comunismo, mas ao perigo do fascismo. Né? E no caso latino-americano é desse neoliberalismo radical que tem consequências sociais que são inacreditáveis. Então é um ciclo de explosão de políticas extremamente retrógradas no macroeconômico, tem consequências sociais violentíssimas. Se a Argentina for nesse caminho que o Eduardo está falando, assim, é previsível o que vai acontecer. Vai acontecer uma crise pior do que a crise de 2001, que é a pior crise da história da Argentina. Hoje a perspectiva é de reeleição, Matias? Qual é a perspectiva hoje, se as eleições fossem hoje? Eu acho que a Argentina, como o Brasil, vão ser sempre apertadas as eleições. Foi apertado em 2015, foi apertado relativamente, foi menos apertado em 2019, porque veio logo depois de uma crise, entendeu? Muito evidente. Mas a gente está numa crise grave na Argentina e não é evidente que a gente vai poder conseguir sair dessa situação num ambiente macroeconômico que é muito instável globalmente. O que eu estou dizendo, não é porque nos anos 90 eu seria até menos otimista com relação ao que realmente pode acontecer depois se a gente dolarizar e fizer um esquema de convertibilidade. Porque nos anos 90 era o fim do muro, era a queda do muro, o fim da União Soviética, o consenso de Washington pela o FMI entrando e o Banco Mundial com grandes quantidades de dinheiro, uma onda, né? Os Estados Unidos, os novos democratas, e na Inglaterra, o New Labour, né? Todo mundo nessa direção. Então, não era surpreendente que o Menem fosse o peronismo neoliberal, o peronismo mais moderno, né? Ou seja lá qual foi a abobrinha que eles vendiam. Então, mas agora a gente vai vir se voltar, entendeu? Volta num contexto global muito mais complicado, que parece mais com os anos 70 do que com os anos 90. Então, a situação é de uma tragédia, ou seja, a história se repete como tragédia, farsa e, de novo, tragédia. Né? É o re-switching da história, onde volta a tragédia, porque assim, eu não consigo pensar em mais nada, eu espero que não seja verdade, mas é possível, né? É possível, como é possível no Brasil, ou seja, de volta, é sempre apertado, eu acho muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil, por enquanto parece que o Lula mas é a mesma coisa, né? Mas eu estou escapando um pouco do tema aí. Vamos lá, Eduardo. Dá agora a palavra otimista para a gente, que o Matias deu a pessimista. No, con relación al tema Argentina, primero hay que entender que el gobierno es un gobierno de coalición, un gobierno de, na verdade, foi una jogada da Cristina colocar o Alberto Fernández, que era
uma figura mais moderada, assim, para a opinião pública e tal. Então, aí há uma combinação muito grande de atores. Só, desculpa um parênteses aqui, me ocorre Lula e Alckmin. Dá para fazer um paralelo ou não? Me ocorreu aqui agora um... Talvez não era tão extremo ao Alberto, não era um Alckmin, não seria um caso assim tão, vamos dizer, tão corrido para a direita. É que no caso lá, ela ficou de vice lá, no caso é o contrário, né? Porque ela ficou de vice, né? No caso do Lula, ele vai ser o presidente e o Alckmin seria o vice, né? Isso. No caso de Alberto Fernández, era uma parte do peronismo que tinha se afastado do governo da Cristina na época do confronto com as agrupações agrárias, no período de 2007, 2008, que foi conflito. Aí Alberto Fernández e outros políticos do peronismo se afastaram e armaram outra alternativa, dividiram o peronismo de algum jeito, e isso favoreceu a volta à direita. A jogada da Cristina foi juntar isso. Agora, um dos problemas que tem, assim, de gestão e tal, é que não é que um ministério foi para cada um, não. Cada ministério tem um ministro de um grupo, o cara que está abaixo do outro grupo, e então, em alguns casos, não há mais mínima coordenação. Aqui falaram, por exemplo, de Matías Culfas, que é assim, claramente um ministro desenvolvimentista, mas a oposição que tem do cristinismo, vamos chamar, é terrível. Sem muita clareza de que fariam eles também, né? Então, assim, o governo... E nesse caso, se eu posso dizer algo, Eduardo, é engraçado, porque nesse caso o Matias, o outro Matias, o Culfas, ele sendo do Alberto, do meu ponto de vista, mais desenvolvimentista do que o pessoal da Cristina, que supostamente é mais da esquerda. Então, por isso que eu digo, não é nem sequer uma questão de esquerda e direita, é uma questão de conclusões, assim... Desculpa interromper, mas é que... Não, é isso, está muito bem isso, porque justamente, tem do outro lado, não é um desenvolvimentismo, sei lá, posições, por exemplo, você tem um maluco de Sturzenegger que para qual a inflação é por emissão e que desvalorização cambial não gera inflação, porque o que falou Matias, você fixa a moeda, então algum preço vai descer. Mas do outro lado do cristianismo tem o pessoal que fala que a inflação é porque tem monopólios, o monopólio o tempo todo está subindo o preço. Não há muita clareza também desse grupo de para onde tem que ir, né? Se você vai para as pesquisas hoje, diria que a oposição vai ganhar as próximas eleições, mas falta muito. Para a Argentina, assim, um ano e pouco Hoje a oposição está na frente. Hoje está na frente, mas assim... Tem que ver como é que vai evoluindo tudo. Obviamente, a elevação de preços internacionais está prejudicando, tem elevação de energia, pode ter algum apagão também, porque tem assim, pelo menos para a indústria. A atividade está se recuperando, mas hoje estaria na frente a oposição. Aí na oposição também tem muitas divisões, porque Macri seria uma ala mais radical. Mas depois tem um cara, talvez no Brasil não é muito conhecido, Javier Milei, Matias deve conhecer, que nas últimas pesquisas é um cara com melhor imagem na Argentina. Eu acho que não vai ser presidente, mas é um cara, assim, um bolsonarinho argentino, né? Assim, ultra radical, aquele que não quer mais Banco Central, um doido, né? Mas tem muito apoio porque é um cara que rejeita... Bolsonaro encontra com Enéas. Quando olha, 2, 3 loucadas. Sim, é uma figura assim, mas assim, aparece hoje como antipolítica ou antissistema, sim. E tem muito apoio. Então, assim, é um panorama bastante incerto. Que coisa fez bem e que coisa fez mal? Eu acho que o governo Alberto Fernández, como falou Matias, não tinha muitas alternativas, tinha que negociar o acordo com o FMI, eu acho que não tinha muita alternativa a isso, tinha que fazer isso. No produtivo tem tentativas, assim, o que falaram aí de Culfas, de desenvolver setores e tal. No macroeconômico, eu acho que não há um plano consistente para reduzir a inflação. Eu digo assim, bom, que está precisando hoje estabilizar minimamente, isso não está aparecendo. A inflação está correndo o quê? 50%, 60% ao ano? E um pouco mais também. O último dado é 100 e poucos ao ano. Tá bom que é o pico da guerra, né? Tá. A gente espera que isso comece a ser... Não sei, isso... Mas não seria uma loucura pensar que vai bater 70 quando... Isso, por aí. A dúvida é que está também acontecendo no mundo. Aí perguntaria o Matias
essa inflação mundial? Porque, não sei... Bom, a inflação eu acho que eu devo dizer uma coisa 8%, interessante. Opa, desculpa. Não, a inflação americana correndo a 8, né? 8,5. E aqui reavivou essa expressão da esquerda americana. Aqui nunca foi muito forte a ideia da inflação oligopólica, mas o Robert Reich, que era o secretário do trabalho do Clinton, né? Mais à esquerda, os grupos mais à esquerda dentro do governo Clinton ligados aos sindicatos. Ele é ligado aos sindicatos aqui. E ele publicou no Guardian, semana passada, uma coisa dizendo que a culpa da inflação são os oligopólios. Ou seja, você viu, mas o que é? A concentração na indústria aumentou no último ano, foi aí que aconteceu, porque a aceleração foi no último ano. É um problema de custos, né, obviamente, e não um problema dos oligopólios. O oligopólio, no geral... Bom, petróleo saiu de $20, foi para $120. Isso, você tem a ver com isso e com o que tinha antes, a pandemia, todos os problemas lá da oferta, etc. O que implica que você tem que fazer certas coisas, né? Mas isso aqui tudo está agora amarrado, certo? Você tem que usar os subsídios. Aqui não vão usar subsídios em grandes quantidades. Ele tirou as reservas de petróleo, mas tinha que botar subsídios. Se você quiser baixar, pode subsidiar e reduzir isso aí. Tem certas coisas que podem ser feitas, mas a inflação vai ser mais alta mesmo. Agora a questão é por quanto tempo. E aí eu acho que geopoliticamente a coisa que me preocupa mais é que o Eduardo pode falar mais sobre isso, porque eu de volta, não é meu. Eu evito falar. O que me preocupa é que, historicamente, parece que pela coisa da NATO e a OTAN, né, e como vai a coisa, isso pode se prolongar por um período longo. Ou seja, isso aqui pode ser, né, me chama aqui um stalemate, né, que a coisa fica prolongada e que os problemas, ao mesmo tempo que vem com uma disputa hegemônica com a China, onde a cadeia produtiva não é que está mudando só pela pandemia, é porque há transformações da cadeia produtiva, onde grandes corporações americanas estão tentando se afastar de uma cadeia produtiva que vinha da China, então que já pressionava as cadeias produtivas pelo lado da oferta. Então, as mudanças pelo lado da oferta podem ser significativas e isso quer dizer que as pressões inflacionárias podem continuar por um bom tempo, não é uma novidade. Ao mesmo tempo que há um consenso local, ou seja, gente como Larry Summers, gente do Partido Democrata, que está no poder aqui, que decidiu que a solução é política macroeconômica contracionista porque o problema é de demanda. Então, eles vão jogar a economia numa recessão, num ano de eleição. Então, se o perigo é na Argentina a dolarização, o perigo é a continuidade do Bolsonaro, aqui o perigo é a volta do Trump, ou alguém como DeSantis, da Flórida, ou seja, de governos de direita bastante radicais como chama, e qualquer possibilidade de política fiscal mais expansiva, de essas coisas, estão absolutamente fechadas nesse momento. Eu tô me dando uma agonia aqui, porque infelizmente o nosso programa ele é curto, ele tem 40 minutos só, mas eu não queria, assim, a gente tem mais um tempinho ainda, mas eu não queria deixar de ouvi-los em relação ao Brasil, porque eu falei aqui no começo do programa que a gente ia cravar a previsão de quem vai ganhar a próxima eleição no Brasil. Então eu vou começar pelo Eduardo aqui. Eduardo, se quiser já cravar quem vai ganhar, enfim, brincadeiras à parte, mas coloca a sua leitura para a gente do Brasil, né, de como o Brasil vem se comportando dentro de todo esse debate de América Latina. Depois queria ouvir o Matias também, que eu acho que seria legal a gente fazer um wrap-up aqui falando do nosso amado Brasil também. Minha impressão é que o Lula vai ganhar a eleição, minha impressão, mas o Brasil é um país que tem, sim, faltando pouco para a eleição, sempre tem muita surpresa, muita coisa que você não estava na conta de ninguém e apareceu. Facada, por exemplo, né? Eu lembro, na eleição de 2018, estava esta figura aqui, Bolsonaro e tal, estava concentrando um pouco, mas de repente recebe uma facada, ninguém conseguiu explicar direito o que foi isso, aí dá um salto nas pesquisas e tal, depois também aí uma aliança com alguns setores, no ele e não, parecia no ele e não, 1 milhão de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro também, aí, mas de repente dá um salto. Então, eu acho que é um país, se antes era um país bastante predicível, eu acho que hoje não é tão predicível, não. Então, eu acho que o Bolsonaro tende a perder, porque passou por pandemia, ele errou, acho que ele, nessa aposta contra a vacina e tal, não é como Trump nos Estados Unidos. Brasileiro gosta de vacina, o brasileiro é um cara que... Zé Gotinha. Zé Gotinha sempre foi popular. A campanha do Zé Gotinha, é verdade, as campanhas, né? Não, e tem muita hipocondria, assim, o brasileiro gosta de farmácia, né? Então, todo mundo que conheço vacinou, bolsonarista, antipetista, todo mundo. Ele acho que ele errou nisso.
a situação econômica continua muito difícil, tem este tema de inflação, elevação do preço da gasolina, enfim, tudo isso joga contra ele, com certeza. Mas se você vê as pesquisas, Lula no início parecia que arrasava e agora eu acho que ganha. Mas se pode ter alguma surpresa aí, eu acho que pode ter, no último momento, pode dar assim, algum elemento que, não sei, vira o jogo, pelo menos aproxime muito a situação. É a minha percepção assim, do tema Brasil. Porque eu lembro, assim, ninguém achava que Bolsonaro ganhava a eleição 6 meses antes da eleição, né? Acho que, não sei se você encontra alguém, em um caso muito excepcional. Pelo menos eu não conheço ninguém que antecipasse, talvez, mas... Então, assim, pode acontecer meio qualquer coisa, é a minha percepção. Mas agora até, Matias, queria te ouvir, essa guinada eu ia chamar de guinada do Lula para o centro, mas enfim, ele sempre sinalizou que ele viria para o centro, mas essa associação com o Alckmin, acho que foi um negócio bastante contundente, assim, né? O próprio PT está criticando e tal. Mas, enfim, queria te ouvir, qual é a leitura de Brasil? Pode fazer uma leitura mais geral mesmo de Brasil que você tem aí. Acho que o Lula sempre foi, na verdade, o 2002, né, a carta, né, já como foi que se chamasse, a carta ao povo brasileiro, já indicava isso. O Lula pela sua natureza política de conciliação, etc., de vida, né, da coisa sindical, Então, nesse sentido, me surpreende menos. Eu, para ser sincero, acho que tem pouca valia. Não acho que o Alckmin acrescente politicamente muito do ponto de vista eleitoral. De volta, não é a minha especialidade, mas assim, do ponto de vista, acho que não acrescenta muito. Não acrescenta muito, inclusive, em termos de estabilidade pós-eleição. Do ponto de vista, não traz gente, o partido dele, né, ele teve que sair do partido, não, o PSDB, e também se fosse o PSDB, acho que, ao contrário do que todo mundo pensa, todo mundo disse que a Lava Jato tinha acabado com o PT, está comprovado que eu disse, isso está lá no meu blog há anos, o PT continua tendo um terço do eleitorado, tranquilamente, quem sumiu foi o PSDB, ou seja, o desaparecimento do centro no Brasil, o PSDB chamar isso aí de centro, desapareceu, e o Alckmin é simplesmente o reflexo disso, ele terminou caminhando, acho que é o Alckmin que caminhou, e que prova que há uma parte da elite brasileira que se sente culpada de não ter ido votar no Haddad em 2018, né? Eu quero esse ano terminar um livro que, inclusive, eu nunca termino, o Edu escreveu, que é um nome brincando, é Açúcar, Parasitas e Merrecas, que é Açúcar, Parasitas e Merrecas. Isso, as razões pelas quais o Brasil ficou para trás. Muito bom. Por que o Brasil ficou para trás? E ficou quase uma alusão ao Guns, Germs and Steel. Isso. É uma alusão ao Guns, Germs and Steel, abertamente. Açúcar é pela, né, a coisa, é o Caio Prado, aquela coisa, isso é furtada, as coisas do nosso passado colonial, como a gente entrou na globalização, etc. Merrecas, que a gente não tem soberania monetária, a gente tem uma moeda de precisar acumular reservas, e tem restrição externa, essas coisas todas. E os parasitas, que eu digo, não são os microparasitas, são os macroparasitas das elites, como chama, incapazes, e aí vai ao Estado, essas coisas que Então, eu acho que o Brasil fechou o ciclo, por isso que eu tenho que escrever esse livro, porque eu acho que o ciclo se fecha, porque a gente ficou para trás, a crise vem com a crise de 2015, quando o PT decide ir. Se você for me dizer quando o PT realmente tem uma virada, quando o Brasil tem uma virada, quando o PT decide ir para a direita na política, ganha a eleição, dizendo que é contra os bancos, contra não sei o quê, porque as protestos de 2013, os protestos, o pessoal na rua, começa por protesto em São Paulo, o pessoal querendo as tarifas de ônibus, pela esquerda, não é, entendeu? Social, como no Chile, é o passe livre. E aí vira né, as coisas mais à direita, etc., que leva a Lava Jato, que o PT começou, etc., e dá nesse colapso do Brasil, que é um colapso institucional de proporções, acho assim, do ponto de vista acho que o Eduardo disse exatamente correto, ou seja, dizendo de forma diferente. Ele disse que o Brasil era um país previsível, não é mais previsível. O Brasil não tinha conseguido dar a virada, o crescimento, tudo que você queira, mas havia um projeto, mais ou menos, um país que você podia entender como funcionava. Isso foi implodido, acho, em um certo sentido, em 2015, quando o PT vai nessa outra direção e aí se dá o golpe e a gente não tem mais um consenso para onde possa vir. Então, eu não sei te dizer, eu acho sim, eu tenho a mesma visão dele, acho que o Lula parecia que ia ganhar, eu estou meio assustado porque eu vi aí coisas que sugerem, mas o que eu não vejo com o Lula ganhando, ou com
o Bolsonaro ou quem seja, ou seja, um projeto que possa sair, ou seja, há uma falta de projeto como há na Argentina, ou seja, você tem uma coalizão no Alberto Fernandes e nos grupos, como o Eduardo estava falando, entre o Alberto Fernandes e a Cristina, uma coalizão que não consegue tirar um projeto muito claro, e esse que é o meu medo. O projeto é pouco claro de um lado ou de outro. O que o neoliberalismo tem, gente como o Bolsonaro, que traz o Guedes, o Bolsonaro não era nem neoliberal, no econômico ele tinha até tendências estatistas, etc. Mas ele traz e eles fazem uma... Ou seja, a Petrobras está disfarçadamente destruída, né, privatizada, que é importante para eles, entendeu? Esse tipo de coisa. Eles vão... se for pensando historicamente, a gente está numa montanha-russa, mas o pico é cada vez mais baixo. E a capacidade de destruição do neoliberalismo, cada vez que ele vem e ganha, é muito maior. E a capacidade de reconstrução dessas coalizões, mais à esquerda, com resquícios de neoliberalismo, etc., é sempre menor. Então a gente, entendeu? O que sobrevive na América Latina, e que sobreviveu no Brasil, e que acho que é o que está sobrevivendo, e que o Lula traz e tenta segurar assim, com esparadrapo, é as glórias da era Vargas, do desenvolvimentismo, que a gente pode discutir, né? Houve o nacional desenvolvimentismo, não houve, como dizia o Lécio Fiore e tal, etc. Mas é o que se segura, então, né? Onde ainda tem um Estado nacional que mais ou menos consegue ir levando e a gente não cai em Estado falido e não cai numa mexicanização, numa colombianização da nossa sociedade. Mas há um perigo grave e o projeto americano para a América Latina é esse. Ou seja, o que eu digo, se vocês acham que a União Europeia é um projeto ruim, o projeto americano para a América Latina é terrível, entendeu? É neoliberalismo mesmo e mexicanização. Mexicanização que eu digo um Estado que é sempre falido, que não tem controle, entendeu? Que você tem cartéis, você não necessariamente os nossos cartéis são de drogas, etc., mas de economia que não tem capacidade mínima de prover coisas básicas para a sociedade. Boa. Bom, estamos chegando no final, eu queria umas palavras finais aqui, Eduardo, se você puder deixar aqui uma mensagem para a gente, Matias também. Eu confesso para vocês que fiquei um pouco pessimista, né? Mas a realidade é dura. Não vejo como. A gente só viu um futuro rosa na sua frente. Esse seu pessimismo, tá vendo? Tem que mudar a medicação, né? Vou falar com o médico, né? Bom, eu concordo aqui com o Matias que uma das coisas que está faltando nestas coalições assim, que improvisadamente ou não tentam reconstruir, seja o desenvolvimentismo, seja o Estado, seja planteio mais para a esquerda e tal, é algum tipo de coerência em algum tipo de projeto. Eu acho que isso está faltando, não teve na coalição do PT, pelo menos nos últimos anos. Eu acho que o período Dilma foi muito claro nisso. Não está claro na Argentina, acho que não está claro no Chile, mesmo que é um país um pouco mais estável, como Uruguai, mas não está claro. Isso não está claro e precisa ter um rumbo, isso não está aparecendo. O que dá para ser minimamente optimista é que esse projeto neoliberal, com o apoio dos Estados Unidos e tal, não, pelo menos nos países grandes, não consegue consolidar nada, né? Porque qual é o projeto, em última instância, de Bolsonaro? Qual foi o projeto de Macri? Qual é o projeto desta figura que estão aparecendo hoje na Argentina, o Milei? Não, você sabe que aí vai passar por uma catástrofe, efetivamente o ciclo é cada vez mais baixo, mas vai voltar alguma outra coisa, porque não vai consolidar uma coisa minimamente estável. A diferença dos países menores, né? Eu acho que aí conseguiram, via exportação de commodities e tal, alguma coisa um pouco mais viável. Mas o risco que está, e eu acho que isso é um risco maior, aqui poderia ser uma diferença, maior no Brasil, por exemplo, que na Argentina, é o tema do Estado falido, efetivamente. O caso da Argentina não é que não... A Argentina tem muitos traços do Estado falido no econômico, mas não tem esta situação assim de que partes do território estén controlados por milícias ou traficantes, mas isso que está no México, você vê nos documentários do México, isso na Argentina não está. No Brasil eu vejo que isso é um risco grande, né? Então, se não vira o jogo, isso, reverter isso, o Matias conhece muito mais o tema México e tal, eu acho muito difícil, né? Uma vez que entrou nessa parada de Estado falido,
exércitos privados e tal, eu acho que dá uma coisa muito difícil de reverter, né? Boa. Na Argentina tem uma última coisinha, talvez a última esperança da Argentina, e que Brasil não tem nesse sentido, é o peronismo. Porque o peronismo, com todos os seus defeitos, por exemplo, tem um tema dos punteiros, que não sei como traduzir Machia puntero para o Brasil, mas, assim, seria como gente que trabalha para o partido que tem territorialidade, né? No Brasil não vejo isso, não vejo no PT uma territorialidade do mesmo os velhos coronéis políticos, caciques políticos. Isso, existiam, pequenos caciques do partido, mas isso é melhor, eu acho. É melhor que traficante, é melhor que pastor. Isso aí você apontou algo, porque tinha, né, coisas como o Brizola, o velho varguismo tinha, o velho trabalhismo. Há uma diferença entre o trabalhismo paulista pós-ditadura e o velho trabalhismo né, pré-ditadura, uma coisa que a ditadura brasileira fez, que a ditadura na Argentina não fez, que é destruir os partidos políticos. Eles queriam destruir o peronismo voltou nos anos 70, e mesmo com a outra ditadura muito brutal, o peronismo, eventualmente, nos anos 90, volta. Esquisito, mas volta. O peronismo não desaparece. O petismo, o lulopetismo, que é novo, e eu sou um pouco mais otimista aqui com o Eduardo. Aliás, até aproveitando, vamos então aproveitando esse seu gancho otimista aí para a gente concluir aqui numa nota. Isso, eu vou dizer algo mais otimista. Eu acho que o lulopetismo tem uma chance. Agora, eu acho que no Brasil depende muito de conseguir cooptar partes desse velho populismo, ou seja, conseguir atrair, por exemplo, os grupos ligados ao Ciro, conseguir, ou seja, não é só as questões, ou seja, por isso que eu disse, o Alckmin não me parece que seja relevante nesse sentido. E me parece que o Eduardo tem razão, coisas regionais, de poder, sabe, integrar a coisa num projeto mais sabe, onde você possa botar, sei lá, a coalizão do agrobusiness, que é central para o Brasil, lamento. Quando você bota a turma do agrobusiness, que parece estar com o Bolsonaro, entendeu? Com uma turma que possa incluir o Bolsonaro, é odiado no Nordeste, entendeu? Com os velhos problemas sociais que a gente tem no Nordeste, com a elite do que sobrou industrial paulista, entendeu? Numa coalizão minimamente onde a gente concorda em certas coisas se mover. Eu acho que isso, se alguém tem chance, é o PT, mas tem que ter, entendeu? Algum projeto nessa direção, obviamente. E aí a outra coisa que eu acho assim, mais globalmente, se eu puder falar mais favorável, que eu acho que o fato de que a gente tenha uma disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China, e o fato de que essa disputa hegemônica, assim, os Estados Unidos acho que cometeu um erro grave aqui ao tentar expandir a OTAN na Ucrânia. Acho uma loucura sem fim. Acho que isso aí longe de implicar, vai implicar sérios e graves problemas para o pessoal na Ucrânia, pessoal na Rússia, etc. Mas enfraquece os Estados Unidos não ganha nada, especialmente com isso aqui, e ao contrário, joga os russos nas mãos e aliança com a China. Do ponto de vista geopolítico, me parece, no meio das disputas que eles vão ter com a China, problemático. E isso abre espaço para a gente, na região, pensar uma estratégia de desenvolvimento que não seja puramente exportar commodities, entendeu, para a Ásia, entendeu, e repensar o que a gente tem que fazer. Agora, aí passa exatamente por essas questões para lá, ou seja, o projeto que eu estava falando é o que o Edu estava falando, tem que ter alguma coerência do ponto de vista das coalizões políticas, sociais que sustentam isso aí. E a capacidade de fazer isso é complicada. O que eu digo a favor é que o Lula é um cara hábil, né, politicamente. Então, existe uma esperança aí. Agora é que o ditado tinha que ser, né, que a esperança vença o medo. Que realmente o que eu tenho é medo. Mas eu, assim, cravar na esperança. Boa, fantástico. Matias Vernengo, Eduardo Crespo, muito obrigado. Fizemos uma análise aqui está acontecendo na América Latina, né? Mais especificamente falamos de Chile, falamos de Argentina, falamos um pouco de Brasil também. Como diria o nosso amigo em comum, Gabriel Palma, nossa amada América Latina, né? Estamos aqui vivendo e sofrendo, né? Mas, enfim, não deixa de ser interessante acompanhar tudo isso aqui que está acontecendo, né? Então, agradeço de coração vocês dois pela participação, pela presença aqui, e já fica aqui o convite para outros programas aqui que a gente vai fazer no futuro sobre
sobre esse tema, não só sobre o tema da América Latina, né? Vocês conhecem tantos temas que a gente pode fazer aqui certamente uma dúzia de programas aqui com a quantidade de temas que vocês dominam. Então, agradeço muito, muito de coração, obrigado a todos e até a próxima.